Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, obrigada por virem cá ao nosso grupo de trabalho sobre a dívida pública e a dívida externa. E hoje estamos na última audição do que foi este grupo de trabalho, agora em sede de comissão, mas podemos dizer que o PSD pelo menos congratula-se porque hoje já não ouvimos falar em reestruturação da dívida como solução para um problema que na realidade ainda temos, é um facto, a dívida está muito elevada. O anterior governo e o PSD sempre disseram que a dívida pública era elevada, estava elevada, mas que era sustentável e que era possível reduzi-la. E por isso congratulamos-nos que ao fim de várias audições a grande maioria dos especialistas tenha confirmado a nossa opinião. Agora, Sr. Ministro, não há forma de evitar dizer que nós estamos desiludidos com os resultados que foram obtidos por este governo. Sr. Ministro, a dívida pública efetivamente melhorou e melhorou por vários motivos. Entre 2011 e 2015 houve uma melhoria significativa no saldo estrutural. Isso é inegável e deu um contributo importante para reduzir a dívida pública atualmente. Houve uma recuperação cíclica que se iniciou em 2013, 2014, já vamos com 4 anos de recuperação cíclica, que beneficiou da recuperação no resto da Europa, do mundo e dos principais parceiros comerciais e também dos efeitos de algumas reformas estruturais. Beneficiou também da ajuda do BCE, começou um programa de compras que contribuiu para baixar os custos da dívida e contribuiu para essa queda de juros, em particular a queda de juros que o Sr. Ministro referiu hoje. E o Sr. Ministro também deu um contributo. Apesar de não haver uma grande melhoria no saldo estrutural, o facto é que, contrariamente ao que o Governo gosta de dizer, ainda o Sr. Ministro gosta de falar sobre isto, ninguém virou nenhuma página da austeridade. O que aconteceu é que mudaram o tipo de austeridade. O Sr. Ministro não gosta desta expressão, já sei, mas, enfim, não há volta a dar. A carga fiscal nunca esteve tão elevada, a austeridade não mudou. Agora sente-se noutras áreas, então o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esteve aqui hoje de manhã antes do Sr. Ministro e confirmou realmente o que mudou foi a forma como nós fazemos as coisas, mudámos o tipo de impostos. Agora quem paga a austeridade, e o Sr. Ministro usa aqui a palavra que quiser, podemos substituir, mas quem paga essa coisa, na realidade, são as pessoas que estão em lista de espera sem fim nos hospitais, porque encerraram alas e camas, são as pessoas que sofrem com as supressões de comboios, são as pessoas que têm de usar os carros todos os dias fora das cidades porque não há transportes públicos. E, portanto, Sr. Ministro, isto efetivamente também contribuiu para que a dívida não aumentasse. Agora, apesar dos custos que são elevados para a sociedade, Sr. Ministro, os resultados em termos de dívida ainda assim não são muito satisfatórios na opinião do PSD. Para além do que nos parece ser a escolha errada sobre o tipo de impostos e as escolhas que o Sr. Ministro fez, os resultados em termos de dívida não são muito satisfatórios. Sr. Ministro, no primeiro trimestre, a dívida em euros atingiu um pico, 250,3 mil milhões de euros. Diz o Sr. Ministro que o que interessa é o valor em percentagem do PIB. Muito bem. Mas aí temos de convir que os resultados também não foram brilhantes. Em 2017, Portugal ainda tinha a terceira dívida mais elevada em percentagem do PIB. O quarto país é a Bélgica, o quarto país com a dívida mais elevada da União Europeia é a Bélgica, mas está numa quarta posição bastante afastada de Portugal. Apesar do crescimento e de todos os fatores positivos que eu referi no princípio, de que beneficiou Portugal, a dívida em percentagem do PIB diminuiu menos do que na média da zona euro. E neste momento, em percentagem do PIB, está 3,4 pontos percentuais acima do que estava previsto no Programa de Estabilidade 2016-2020. O que nos preocupa, e tudo isto em percentagem do PIB, Sr. Ministro, infelizmente, o que nos preocupa é que estes ventos favoráveis que beneficiaram a redução da dívida pública estão a abrandar. O Sr. Ministro referiu, e muito bem, as incertezas económicas e políticas a nível internacional. Existe também o fim, que já foi anunciado, do programa de compras do BCE, embora ainda muito moderadamente, porque prevê-se que o BCE, pelo menos, anunciou que manterá o tamanho dos seus ativos por enquanto, mas é certo que isto representa riscos que
se podem intensificar nos próximos anos. E para fazer face a estes riscos, Sr. Ministro, o que o PSD defende é que deve aumentar o potencial de crescimento da economia. E aí a desilusão, a nossa desilusão com o seu governo é gigantesca, Sr. Ministro. O Banco de Portugal, neste momento, tem uma projeção de crescimento do PIB de 2,3% este ano, 1,9% para 2019 e em 2020 1,7%. O Governo tem uma projeção que se mantém muito próxima, aliás, é de 2,3% até 2019 e depois cai apenas uma décima. Nós estamos aqui a falar de décimas, Sr. Ministro, mas estas décimas importam por um motivo. É que a previsão do crescimento potencial que revelam as previsões do Banco de Portugal são significativamente mais baixas do que o Sr. Ministro. E para terminar, Sra. Deputada... Senhora Presidente, e para terminar, é muito preocupante para o PSD não ver nenhum ímpeto reformista no Governo. O Sr. Ministro tem 2 chapéus. Quando usa o chapéu do Eurogrupo, de Presidente do Eurogrupo, fala da importância das reformas estruturais para a Grécia. vou citá-lo, aliás, a Grécia deve continuar a implementar, isto foi desta semana, deve continuar, isto é a tradução livre, a minha. Sra. Deputada, tem que terminar. Sra. Presidente, termino já. Implementar políticas orçamentais responsáveis e reformas que aumentem o crescimento. Mas quando usa o chapéu de Ministra das Finanças, ignora as reformas estruturais que Portugal precisa. E não somos nós que dizemos, é o Conselho das Finanças Públicas e o Banco de Portugal. E o Banco de Portugal disse aqui que faltam reformas estruturais em Portugal. E, portanto, a minha pergunta, ou outra pergunta que eu tenho, é o que é que vai fazer para parar de desperdiçar esta oportunidade, Sr. Ministro? E como é que vai assegurar, iniciando um verdadeiro programa de reformas, como é que vai assegurar a sustentabilidade da dívida pública, mesmo se e quando os riscos se concretizarem? Muito obrigada, Sra. Deputada.